Oi meninas, tudo bem com vocês? Estamos hoje com o nosso quarto vídeo e eu já queria deixar bem registrado aqui no início do vídeo que eu tô muito feliz, gente, com as meninas comentando, com as pessoas se inscrevendo, sabe? Essa troca de experiências está sendo maravilhosa pra mim e de verdade eu tô muito feliz. Gostaria de agradecer a todas as meninas que têm comentado e participado bastante do canal. Eu tô realmente muito feliz. Obrigada, meninas. Muito obrigada por estar acompanhando o canal, tá bom? Agora vocês imaginem um mundo onde você consegue saber o seu período fértil. Você consegue sentir quando está para ovular. Você sabe quando ovulou. E a partir dessa data da ovulação você consegue saber quando que a monstra. Quando que a menstruação vai vir. Então, se vocês querem saber tudo isso, fica aqui hoje comigo, que hoje o assunto é sobre... Então, meninas, dando aí uma introdução ao nosso assunto de hoje, que é sobre o período fértil, eu queria falar um pouquinho da minha história pra vocês, de como eu parei de tomar anticoncepcional, o porquê que eu parei. Então, eu não sei se eu já comentei em outros vídeos com vocês sobre quando que eu parei de tomar o anticoncepcional. Pra quem não sabe, eu parei de tomar anticoncepcional em abril de 2015. Isso. Então, agora em abril tá fazendo um ano que eu tô sem tomar anticoncepcional. Ai, Evelyn, mas por que você parou de tomar anticoncepcional? Você é louca? Não, eu não sou louca. E quando eu parei de tomar anticoncepcional, na verdade, eu ainda nem queria engravidar. Mas o que aconteceu? Eu passava muito mal com anticoncepcional. Eu não sei se eu sou alérgica ou se isso acontece também com outras meninas. Mas era assim, era eu tomar e passava umas 2 horas e eu vomitava tudo. Não tem ser humano que aguente passar por isso. Então eu resolvi parar. E quais foram os anticoncepcionais que eu utilizei antes de decidir realmente parar? Eu fiquei um tempo com a pílula, que foi a que mais me fez mal, não aguentei tomar muito tempo. E eu tomei por mais ou menos, acho que uns 2 anos, ou um pouquinho menos, da injeção anticoncepcional, que também me fazia muito mal, só que eu não vomitava. Ela me fazia mal assim, em que sentido? Eu ficava muito inchada, eu tinha muita dor de cabeça, eu ficava um pouco enjoada assim, mas não chegava a vomitar. Então, além de me engordar, me inchar, me deixar com cefaleia, me deixar enjoada, várias coisas, eu resolvi realmente parar com anticoncepcional, porque eu não estava aguentando mais. E também o que me motivou a parar com anticoncepcional foi que eu li um artigo, não lembro mais qual, em que eu li todos os males que o anticoncepcional pode trazer para a vida de uma mulher. Desculpa se você que está me assistindo aí, você toma anticoncepcional, mas eu tenho que falar para você. Isso é veneno. Veneno puro. Você nem precisa ir muito longe para buscar essas informações, não precisa buscar artigos na internet. Basta você pegar a bula do seu anticoncepcional e ler, que geralmente é bem grande, tintim por tintim do que eles estão dizendo ali, e você vai ver tudo que o anticoncepcional pode ocasionar. Então, meninas, hoje eu vou falar sobre o método sintotermal, que é um método que eu uso e que eu usei aí durante esse 1 ano para evitar a gravidez, e que agora eu vou utilizar ao meu favor para ver se, vamos ver se a sorte também ajuda um pouco, para eu conseguir engravidar. É claro que o método sintotermal não te faz engravidar, ele te ajuda a conhecer o seu corpo, para que você saiba o momento certo que você tem que ter relações sexuais para a reprodução, tá bom? Então, como começar com o método sintotermal? A primeira coisa que eu fiz foi baixar um aplicativo que me auxiliasse aí nessa minha nova jornada, onde eu pudesse anotar as coisas que eu tenho que saber durante algum certo tempo para poder começar a entender como o meu organismo funciona. O aplicativo que eu escolhi, meninas, tem vários aí no mercado, mas o que mais me atendeu, assim, eu gostei bastante, se chama Kindara. É esse aqui, olha. Deixa eu ver, peraí.
Então, a minha câmera é muito ruim, não deu pra pegar o nome, eu vou colocar aqui embaixo, tá, pra vocês. Ele tem esse símbolo e ele me atende muito bem no meu objetivo, tanto quanto quando eu queria evitar a gravidez, tanto quanto agora. Então, o que é o método sintotermal? O método sintotermal, ele reúne 3 formas de você conhecer o seu corpo para que você consiga identificar o seu período fértil, que é através do muco cervical, temperatura basal e o colo do útero, tá? Então eu vou explicar aqui muito superficialmente, depois vocês podem pesquisar aí na internet, tem muito material legal para vocês acompanharem. Eu li bastante na internet, eu conversei muito com algumas meninas no Facebook, foi isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre os 3 itens separadamente e como que você vai fazer isso. Vamos falar sobre o muco cervical. O muco cervical, gente, ele é totalmente saudável, ele é produzido pelo seu colo do útero. E a gente tem que ter muito cuidado para não confundir muco cervical com corrimento. Então, o muco cervical, ele ajuda na sobrevivência dos espermatozoides dentro do corpo da mulher. Ele tem várias fases dentro do ciclo da mulher, tá? E é através dessas fases que você consegue perceber quando que você tá para ovular e quando você já ovulou. Então, assim, ele muda a cor, ele muda a textura. Lembrando, o muco cervical não tem cheiro. Então, se você tiver, expelindo algum tipo de líquido da sua... Desculpa, gente, vai ter que falar essas palavras. Da sua vagina, e tiver algum cheiro, ou tiver alguma cor muito forte, mas principalmente pelo cheiro, não é muco, gente. Vá ao seu ginecologista, porque muito provavelmente você tá aí com corrimento devido a alguma doença. Lembrando, meninas, o corpo humano não é uma máquina. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, eu não sou igual a, sei lá, minha irmã. Então, cada mulher tem o seu padrão, entendeu? Apesar de na internet dizer que, por exemplo, o muco assim, assim, assado vai acontecer depois de tal coisa, tem mulheres que não acontece isso. E aí, isso confunde um pouco a cabeça das meninas. Então, o mais importante para o seu método sintotermal funcionar é você, pelo menos, ficar acompanhando aí acompanhar os seus ciclos, pelo menos aí uns 2 meses, para você entender qual é o seu padrão, entendeu? E eu vou explicar isso daqui a um pouco, que, por exemplo, eu não tenho um padrão aí que tá na internet, e o meu muda um pouco, mas só um pouquinho. Então, vamos falar sobre os tipos de muco cervical que a mulher pode produzir. Quais tipos de muco que a gente pode ter? A gente pode ter um muco de aspecto firme e grudento, meio seco, ele não é muito molhado. Tem uma cor branquinha, que pode ser uma cor bem opaca, assim, e até um pouco bege. Nós temos também um muco bem cremosinho, a textura dele parece muito com de um creme hidratante, sabe? Ele pode ser bem esbranquiçado, opaco, geralmente fica nesse nível aí, meio transparente, meio opaco e até meio esbranquiçado. Ele parece até um pouco de leite talhado, assim, sabe? Esse é o cremoso. E nós temos um muco que a gente espera aí um mês todo, que é o muco mais fértil que a mulher pode ter, chamado pelo aplicativo de Egg White, traduzindo clara de ovo. Gente, a textura dele é realmente idêntica a uma clara de ovo. Ele é bem transparente e, o mais importante, ele estica bastante. O muco Egg White, ele consegue esticar até 5 centímetros. Claro, não é toda mulher que chega, a esticar tudo isso. Eu, por exemplo, o meu não estica. O meu, geralmente, quando eu começo a produzir o muco Egg White, ele estica, quando eu pego ele assim com a mão, eu faço assim, ele estica mais ou menos até aqui. Por aí, ele estica assim, entendeu? Ele é bem transparente, bem elástico. Esse é o nosso muco mais fértil. Ai, Evelyn, mas como é que eu faço pra ver qual muco que eu tô produzindo? Como é que você pode coletar o seu muco cervical? Como é que você pode observar isso? O muco cervical, ele pode ficar na calcinha. Você pode perceber também quando você passa o papel higiênico, quando você vai ao banheiro. O ideal é você passar o papel higiênico antes da urina ou de defecar. Tá? Você passa e vê qual é a textura que ele tem, qual a cor que ele tem, se ele tá esticando, se ele tá sequinho, se ele tá grudento,
tá? Para você conseguir identificar com qual muco que você tá naquele dia. Ou você também pode inserir, né, depois de higienizar suas mãos, você pode inserir o dedo indicador ou até esses 2 dedos e fazer esse movimento assim de tesourinha e trazer para fora o seu dedo e verificar, principalmente se ele estica, né? É assim que você pode identificar o seu muco cervical. Qual o sinal através do muco cervical que você percebe que você não está no período fértil? Geralmente, tá, gente? Logo após a menstruação, a mulher tem a fase dela mais seca. A gente fica bem seca, não produz muito muco, porque a menstruação acabou de acabar, né? E geralmente a gente tem aí uns dias de secura total. Quando você já começa a produzir um tipo de muco, quer dizer que você já está ficando fértil. Por exemplo, o muco menos fértil que a gente tem é justamente aquele que esfarela muito rápido no nosso dedo, que não tem nenhuma elasticidade. Esse é o nosso muco menos fértil. Menos fértil não quer dizer que ele não seja, não quer dizer que ele não possa ajudar o espermatozoide. É mais incomum? É mais raro? É, mas pode acontecer de sim ele ajudar o espermatozoide. E qual é o muco mais fértil que a gente tem? Geralmente, isso até pra mim também, que tem um muco meio louco, é o egg white. Quando você notar que ele tá bem transparente, ou até pode estar um pouco esbranquiçado, e ele tá esticando, pode até não tá esticando muito, gente, mas se já estiver esticando um pouquinho, quer dizer que você tá no seu período fértil. Então, quando você estiver produzindo esse muco bem estilo egg white, clara de ovo, aí, minha filha, tentar bastante, é olhar pro marido e falar: hoje. Tá bom, parei com a palhaçada. Quando você atingir esse muco egg white e que você reparar que depois dele ele começar a secar, muito provavelmente você ovulou. Porque depois da ovulação o egg white ele some. Ele pode até ficar ainda 1 ou 2 dias no máximo, mas a tendência vai ser depois a começar a secar. Então você anota lá no seu aplicativo o dia que você produziu mais muco e que nos outros dias começou a secar, aquele foi seu dia de pico. Então muito provavelmente naquele dia ou no próximo dia você ovulou, tá? Mas aí que entra uma parte bem bacana que eu gosto bastante, que é aquela coisa pra você ter a certeza de que você ovulou, porque acredite, o corpo da mulher é uma coisa bem estranha, e até às vezes eu mesma me confundo aí com os sinais do meu corpo. Então, quando que eu tenho certeza que eu ovulei? E aí vem a outra parte do método sintotermal, que é a chamada de temperatura basal. A temperatura basal é super fácil de controlar, e ela é o que me dá a certeza de que eu ovulei. Assim, a temperatura basal, o método dela, ela não te ajuda muito a prever quando que você vai ovular muito, né? Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, se alguém souber de alguma coisa, vocês podem me corrigir, tá? Como eu disse, eu não sou médica. Eu tô falando do que eu sei, do meu conhecimento pra vocês. Não sou expert no método sintotermal. Então, se tiver alguma menina me assistindo que saiba mais do que eu tô falando aqui, ou até que eu esteja falando alguma asneira, pode me corrigir, tá bom? Então, como é que funciona a temperatura basal? O que você vai precisar? De um termômetro. Tem termômetros que vendem por aí que é chamado de termômetro basal, porque ele não calcula como ele não mede como os termômetros normais que mostram, tipo, 36.1, 36.2, 37.4. Ele vai mais uma casinha além, entendeu? Por exemplo, 37.42, 35. Sei lá, 36. Ele vai mais minuciosamente. Eu não uso o termômetro basal, eu ainda não comprei ele. Então eu utilizo o termômetro normal, tá, gente? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Termômetro de farmácia. Super normal, comprei, sei lá, R$16 ali na farmácia. E ele é normal, como vocês podem observar. O basal é melhor, mas se você não tiver, nada te impede de usar um termômetro de farmácia comum. Então, o que você precisa fazer para medir a sua temperatura basal de forma correta
de uma forma que não dê outras interpretações. A temperatura você tem que medir ou na boca, botando o termômetro debaixo da língua, ou através da vagina. Você introduz na vagina e deixa lá, tanto na boca quanto na vagina, deixa... Dizem que 1 minuto é o suficiente, mas eu sou escaldada, então eu fico de 3 a 5 minutos com o termômetro. É muito importante você medir a sua temperatura assim que você acordar. Então, quando a gente está dormindo, a gente permanece com uma temperatura, e essa aqui é a temperatura basal. Então, não adianta nada você acordar, levantar, tomar café, preparar um café, tomar um banho e depois medir a temperatura, porque ela já vai elevar, e aí não conta. É assim, tipo, abrir o seu olho, você já pega o termômetro, que de preferência tem que estar na sua mesinha de cabeceira, criado mudo, aqui ó, geralmente eu boto aqui em cima, que fica perto de mim, então assim, eu só levanto o braço, tiro o termômetro e coloco na minha boca, porque você não pode se mexer muito para medir essa temperatura. Ai, tá complicando muito, muito chato, não tô gostando disso não. Cara, parece difícil, mas não é. É assim, abre o olho, pega o termômetro, bota na boca, espera 3 minutinhos, olha, coloca no seu aplicativo, que eu, como eu falei, eu uso o Kindara. E aí depois que você medir a sua temperatura, você vai fazer o que você tem que fazer. E outra coisa muito importante é que você tente, pelo menos, medir sempre no mesmo horário. Por exemplo, eu sempre coloco o termômetro por volta de 5 da manhã, que geralmente é o horário que eu acordo. No final de semana, muitas vezes eu acordo 5 da manhã para medir a temperatura. Mas aí muitas vão pensar, mas e no final de semana? Então, meninas, eu não tenho problemas para voltar a dormir, então eu coloco, deixo para tocar às 5 da manhã, das 5 da manhã eu vou lá, boto o termômetro, tiro, às vezes eu nem olho, eu boto ele na caixinha de novo, guardo, e quando eu acordo que eu vou dar uma olhadinha nele. Então, para controlar a temperatura basal é basicamente isso, gente. Termômetro. Não se mexer muito ao acordar, então você precisa manter o seu termômetro perto de você, tá? E, se possível, sempre no mesmo horário. Então, como é que você vai saber se você ovulou através da temperatura basal? Como é que ela funciona? Então, quando você começar a medir, assim, eu não gosto de medir menstruada. Acabou minha menstruação já no primeiro dia, eu já começo a medir a temperatura e vou anotando no aplicativo. O meu padrão de temperatura, quando eu não ovulei, ele fica entre 36.3 e 36.4. Essa é a minha temperatura normal. Quando eu ovulo, a minha temperatura ela sobe bastante. Ela vai a 36.7, 36.8, já chegou até a 36.9. E aí, como você vai ter certeza de que você ovulou? Você está mantendo aquele padrão de temperatura que eu vou usar aqui como exemplo, 36.4, por exemplo. Tá lá, 36.4 no dia 1º, 36.3 no dia 2, e assim vai. E aí, de repente, dá aquele pico de aumento da temperatura e foi a 36.7.8. Aí você pensa, ovulei? Calma. Para você ter essa certeza, essa elevação da temperatura, ela tem que se manter por 3 dias. Pelo menos, tá? Mas a segurança mesmo é 3 dias de temperatura alta em relação às outras 6 últimas medições da temperatura. Não necessariamente a mesma temperatura. Por exemplo, minha temperatura normal é 36.3, 36.4, deu uma elevada a 36.9 no primeiro dia que elevou a temperatura, mas no segundo dia era 36.8. E aí no terceiro dia deu 36.9 de novo. Você ovulou, tá? Não necessariamente vai ficar a mesma temperatura elevada. O mais importante é que essa elevação seja sempre maior do que as 6 últimas temperaturas que você mediu ainda enquanto estava normal, tá? Tá bom, meninas? Baixem o aplicativo também. Se não gostarem do Kindara, pesquisa na internet, tem vários tipos de aplicativo em relação a isso. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica o gráfico, tá? Que fica um gráficozinho no aplicativo, é super bacana.
Então a gente fica por aqui em temperatura basal. E agora vamos falar sobre o colo do útero, tá? Eu particularmente, eu não controlo o colo do meu útero. Seu muco cervical junto com a sua temperatura basal já funciona, já casa perfeitamente para você conseguir identificar o seu período fértil, identificar quando ovulou, tudo perfeitamente. Então, o colo do útero é só mais um extra para você ter certeza de como tudo tá caminhando, tá? Não é preciso fazer, você faça se você quiser, tá bom? Como é que você pode observar o seu colo do útero? Uma vez ao dia, também de preferência no mesmo horário, você com o dedo limpo, introduz o dedo dentro da vagina, né? Mas você vai ter que colocar bastante, o máximo que você puder, até você sentir o colo do útero. Na maior parte do ciclo, isso é, quando você não está para ovular, o seu colo do útero geralmente ele vai ficar baixo. Isso é, você não vai precisar introduzir tanto o dedo assim tão a fundo para conseguir sentir ele. Isso é, ele fica baixo, ele fica firme. A textura dele é muito parecida com a da ponta do nosso nariz. Por exemplo, ó, toca. Você toca aqui, ó, no seu nariz e sente a textura dele. É essa textura que ele vai ter. E todo o colo do útero, a sensação que a gente tem quando a gente coloca o dedo nele é que ele parece pequenininho, né? Mas parece com uma rosquinha. Porque ele é redondinho e ele tem um furinho no meio. Então, esse furinho no meio, quando você tocar nele, ele vai estar fechadinho quando você não tá para ovular. Então, qual o padrão mais ou menos? Baixo, textura firme e o buraquinho fechado. Agora, quando você tá para ovular, o colo do útero ele sobe. Para você conseguir sentir ele, você vai ter que introduzir mais o dedo para conseguir alcançar. E muitas vezes você nem consegue sentir ele de tão alto que ele fica, entendeu? Qual o padrão do colo do útero quando ele tá quando você tá para ovular? Ele fica bem alto. A textura dele muda, ele fica super macio. Parece muito com essa carninha do nosso lábio por dentro, sabe? Aqui, ó. E aquele buraquinho, ele fica mais aberto. Às vezes ele fica tão aberto que cabe assim, essa partezinha aqui do nosso dedo mindinho. Aí você sabe que você já tá no seu período fértil, que você já tá para ovular. Então é isso, meninas. Basicamente controle o seu muco cervical e controlar a temperatura basal para você ter certeza de quando você ovulou. Lembrando, 3 dias aí de temperatura alta confirma que há 3 dias atrás você ovulou, tá? E assim você também pode, através do aplicativo, ter uma ideia de quando que você ovula. Então, meninas, através da temperatura basal, quando você consegue identificar que você ovulou, você vai conseguir identificar quando você vai menstruar. A gente erroneamente fala que a menstruação está atrasada, não é verdade? Na verdade, quem atrasou não foi a sua menstruação. A menstruação, gente, ela é super pontual. Ela não atrasa nunca. Nunca, nunca, nunca. Quem atrasa é a sua ovulação. Porque a ovulação, ela não tem dia certo para vir. Você pode até manter um padrão, mas um dia ou outro pode ser que sua ovulação venha mais tarde ou mais cedo, tá? Então, o que acontece? Assim que você ovula, você entra na fase lútea do ciclo. A fase lútea é da ovulação ao dia que você vai menstruar. E ela tem o tempo certo para acontecer. O saudável é você ter uma fase lútea que dura, se eu não me engano, podem me corrigir se eu estiver errada, de 10 a 15 dias que pode durar a sua fase lútea. Eu, por exemplo, tenho exatamente, não muda, 13 dias de fase lútea. Então, quando eu ovulo, eu já calculo 13 dias depois, eu sei exatamente quando a minha menstruação vai vir. Pode ajudar até você identificar se está grávida. Por exemplo, quando você tem um padrão aí de 13 dias de fase lútea. Se você começar a perceber que tá já 13 dias, 14 dias, 15 dias, 18 dias de fase lútea, já dá para desconfiar de uma gravidez. Outro sintoma que identifica se você está grávida, sua temperatura basal ela fica elevada a fase lútea inteira. Geralmente, antes da menstruação vir, a sua temperatura basal ela volta a baixar. Então, ela tem essa queda geralmente um dia antes da sua menstruação vir. Ela dá essa queda de temperatura.
Então, se a sua temperatura não tá caindo, ela continua elevada e já ultrapassou, por exemplo, os 15 dias de fase lútea, muito provavelmente você vai estar grávida. Então, meninas, é isso. Quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Se você ainda não se inscreveu... Tô achando que você ainda não se inscreveu, né não? Se inscreve aí no canal, pô. Dá uma ajudinha aí pra amiga. Por favor. Se você gostou do canal, por favor, se inscreva para receber as atualizações dos vídeos, tá? E, gente, muito obrigada por ter assistido. Até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau!